Esqueça tudo o que você aprendeu sobre engenharia na escola, porque existe uma civilização que construiu obras tão avançadas que até hoje engenheiros modernos não conseguem replicar com perfeição. E essa civilização não tinha computadores, não tinha máquinas industriais, não tinha nada do que consideramos essencial para construir. Tinham apenas matemática, obsessão pela perfeição e uma vontade inabalável de durar para sempre. Estamos no ano 125 depois de Cristo. E o que Roma estava fazendo nesse momento deveria ser impossível. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, funcionando com água limpa, esgotos, estradas, edifícios de 7 andares e um estádio que caberia qualquer arena moderna dentro dele. Isso não era magia, era engenharia. E os segredos por trás dela ainda surpreendem o mundo hoje. Vamos começar pelo problema mais urgente de qualquer cidade grande: água. Roma não tinha rios próximos o suficiente. Não tinha lagos dentro das muralhas. Tinha 1 milhão de bocas com sede, termas que precisavam de milhares de litros por hora, fontes públicas espalhadas por cada esquina da cidade. Como você resolve isso sem bomba elétrica, sem cano de ferro, sem tecnologia nenhuma? Você resolve com matemática e paciência. Os engenheiros romanos percorreram as montanhas ao redor de Roma, medindo a inclinação natural do terreno com um instrumento chamado groma, centímetro por centímetro, quilômetro por quilômetro. Eles precisavam de uma descida suave e constante de água, sem ser rápida demais para não quebrar a estrutura, sem ser lenta demais para não estagnar. O resultado foram 11 aquedutos, 11 linhas de abastecimento trazendo água cristalina de até 80 quilômetros de distância, usando apenas a gravidade como motor, sem uma única bomba, sem uma única peça mecânica. Só cálculo. E o mais impressionante, eles funcionaram por séculos sem parar. Alguns ainda carregam água até hoje, mas aqui vem o detalhe que ninguém conta. A maior parte dos aquedutos não ficava nos arcos que você vê nas fotos. 80% do trajeto era subterrâneo, escavado em rocha viva, invisível, protegido do calor e dos inimigos. Os arcos eram apenas a solução para cruzar vales e depressões do terreno. O que parece o mais impressionante era, na verdade, a parte menor do sistema. Agora pense no que essa água tornava possível. As termas de Trajano não eram banheiros. Eram a maior obra de bem-estar social da história antiga. Piscinas aquecidas, piscinas frias, saunas, bibliotecas, jardins, salões de massagem, tudo gratuito para o cidadão romano. O sistema de aquecimento das águas funcionava com o hipocausto, um engenhoso piso elevado por pequenas colunas de tijolo, por onde circulava ar quente vindo de fornalhas externas. O calor subia pelo chão, pelas paredes, pelos ambientes. Era aquecimento central, 2000 anos antes do inverno europeu exigir radiadores nos apartamentos modernos. E enquanto a cidade se banhava, as ruas precisavam funcionar. As estradas romanas eram uma obra de engenharia estratificada. Não era apenas pedra no chão. Era um sistema de camadas calculado para durar. Primeiro uma vala escavada a fundo. Depois pedras grandes e brutas como fundação. Depois cascalho compactado. Depois areia. E por cima, as pedras poligonais encaixadas com tanta precisão que a água da chuva escorria pelas laterais sem penetrar na estrutura. 80 mil quilômetros de estradas assim, da Escócia ao Oriente Médio, Portugal ao Iraque, tudo conectado, pavimentado, nivelado. O exército romano conseguia marchar 40 quilômetros por dia, porque o chão debaixo dos pés era perfeito. Algumas dessas estradas ainda existem, não como ruínas, como estradas, usadas hoje como base para rodovias modernas europeias. Mas se as estradas eram impressionantes, o que Roma fez com o concreto foi revolucionário. E aqui está a parte que vai mudar a forma como você olha para qualquer construção moderna. O concreto que usamos hoje, depois de décadas, começa a rachar. A água penetra, o ferro enferruja, a estrutura se compromete. Prédios modernos têm vida útil estimada de 100 anos. Alguns menos. O concreto romano tem 2000 anos e está ficando mais forte. O segredo foi descoberto por pesquisadores modernos apenas recentemente.
Os romanos misturavam cal com cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio, um material chamado pozzolana. Quando essa mistura entrava em contato com a água do mar ou com umidade, não se deteriorava. Ela cristalizava, formava minerais que preenchiam as fissuras naturalmente, tornando a estrutura mais densa com o tempo. Eles descobriram isso por acidente, observando que construções próximas ao mar duravam mais do que as do interior. Não tinham como explicar a química, mas tinham a inteligência de observar, registrar e replicar. O Panteão é a prova viva disso. A maior cúpula de concreto não armado do mundo, 43 metros de diâmetro, construída pelo imperador Adriano sem uma única armação de ferro por dentro. Só concreto, cálculo e coragem. Arquitetos modernos, com todo o aparato tecnológico disponível, dizem que não conseguiriam construir o Panteão hoje sem usar materiais e técnicas que os romanos não tinham. A perfeição matemática daquela cúpula continua sendo um desafio para a engenharia contemporânea. No centro dela, o óculo. Uma abertura circular perfeita para o céu, sem vidro, sem proteção. Quando chove, a água entra. E escoa pelo sistema de drenagem embutido no próprio piso, invisível, silencioso, funcionando há 2000 anos sem manutenção. Nem a chuva eles deixaram sem solução de engenharia. E então chegamos ao Coliseu. Porque o anfiteatro Flávio não era apenas um estádio. Era um problema de engenharia urbana sem precedentes na história. Como você move 50.000 pessoas para dentro e para fora de uma estrutura em segurança, em questão de minutos, sem criar caos, sem esmagamentos, sem pânico? Os romanos resolveram isso com 80 entradas numeradas, corredores internos chamados vomitória, que distribuíam o fluxo humano em múltiplas direções simultaneamente. Os ingressos eram fichas de cerâmica com o número exato do portão, da fileira e do assento. O espectador entrava, seguia os números, sentava. Simples, eficiente, moderno. Debaixo da arena havia uma estrutura subterrânea de câmaras, elevadores hidráulicos e alçapões que permitia fazer florestas surgir do nada, animais aparecerem do subsolo, cenários inteiros mudarem entre um combate e outro. Era teatro e engenharia ao mesmo tempo. E para o calor do verão romano, eles estenderam sobre as arquibancadas o velarium, uma lona gigante operada por marinheiros da frota imperial, com sistemas de cordas e mastros. Um teto retrátil, 2000 anos antes de qualquer estádio moderno ter essa ideia. Roma não resolvia problemas pela metade. O que torna tudo isso ainda mais surpreendente é o seguinte: grande parte desse conhecimento foi perdido. Quando o Império caiu, os engenheiros que guardavam as técnicas morreram, dispersaram, foram escravizados. As fórmulas do concreto romano foram esquecidas por mais de 1000 anos. A Europa medieval construiu com pedra bruta porque simplesmente não sabia mais como fazer o que Roma fazia. Levou séculos para a humanidade recuperar o nível de sofisticação que Roma tinha atingido no ano 125. Isso não é uma curiosidade histórica. É um aviso. Civilizações não avançam em linha reta. Elas sobem, atingem picos de genialidade, e às vezes o conhecimento se perde antes de ser completamente transmitido. O que Roma construiu foi tão avançado que caiu no esquecimento não por ser ultrapassado, mas por falta de quem soubesse continuar. Hoje, quando escavam para construir o metrô de Roma, encontram novas câmaras, novos aquedutos, novas estruturas que ninguém sabia que existiam. A cidade ainda guarda segredos debaixo do asfalto moderno. Ainda há engenharia romana esperando para ser redescoberta. A próxima vez que você cruzar uma ponte, beber água da torneira ou entrar num estádio, saiba que está usando soluções que um engenheiro romano já tinha resolvido 2000 anos atrás. E que, em alguns casos, ainda não conseguimos melhorar. Se você quer continuar essa viagem pela engenharia das grandes civilizações, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque tem muito mais história absurda e genialidade esquecida vindo por aí. E me conta nos comentários,
Qual obra de engenharia romana você acha mais impressionante?